com quem que a gente vai conversar então para que o direito do Marcelo seja garantido. Por quê? Hoje, 61 dias depois do prazo máximo para resolver o problema, essa não é mais uma opção para o Marcelo. É 150. Aquele modelo Z, isso mesmo, só que ela é bege. Essa é a moto que eu comprei. Essa vermelha ali. Só que é na cor bege, né? Só que não é essa não chega a ser vermelha não, é bege. Mas é ela. Do modelo, aquele Tudo modelo. bem? Boa tarde. Eu sou o Isaac, repórter da Ronda do Consumidor. Tudo bem, Herbert? Esse é o Marcelo, o consumidor de vocês. Herbert, nós viemos aqui hoje a chamada do Marcelo, dá para acompanhá-lo nessa reportagem, porque o Marcelo ele deixou a moto dele para um conserto aqui no dia 14/6, 14 de junho. E foi entregue inclusive para ele um papelzinho, né, se você quiser dar uma olhada, com a previsão de entrega da moto para o dia 27/6/2024 às 18 horas, até às 18 horas. Só que nós já estamos hoje no dia 14 de agosto, né? Fazem 61 dias, né, que ele deixou a moto aqui. Ele não teve nenhum tipo de parecer sobre a moto. A única coisa que ele ficou sabendo é que o problema da moto tinha sido um problema na biela. Inclusive falaram para ele que ele foi sorteado negativamente, né, porque é uma moto que costuma dar problema e tudo mais. E aí a gente veio aqui então para poder, primeiro, né, dar ouvido à Honma e Yamaha para entender o que está acontecendo, e segundo, para tentar chegar num acordo entre a Honma e o Marcelo, de acordo com a lei, tá? Então, o que tem acontecido? Qual que tem sido o problema? Você sabe dizer pra gente? Sim, o que acontece? A moto dele, ela necessitou de uma troca da peça de motor. Ok. Em garantia. Seria a biela? Seria a biela. Ok. Aí a gente pediu o tempo para fazer o diagnóstico, fez o diagnóstico, passando isso lá para Yamaha, as peças. A gente não tinha essa peça de pronto lá, ela estava em BO, fábrica, né? Entendi. Quer dizer, não teria ela pronta. Teria que ser fabricada. Isso. Então, nesse período aí, a gente teve que ficar esperando e por isso realmente passou um pouco mais no prazo, que a gente preza pela segurança, pelo do cliente, e a gente também é uma loja homologada e a gente está esperando a fábrica estar fazendo o faturamento dessa peça, né? E a gente poder estar sanando o problema da motocicleta dele. Então até hoje a gente ainda não tem nem previsão de chegada da peça. Sim, ela fez o faturamento dessa peça agora se eu não me engano, foi no dia 12. 12 agora de agosto. Isso. Nós temos aí mais uns 7 dias em média aí para essa peça chegar. Aqui que ela vem lá de São Paulo. Entendi. Depois mais o prazo para poder montar e entregar para ele em perfeito estado, testado, mas em nenhum momento a Honma e a Yamaha ela guardou algum tipo de informação ou se eximiu de estar passando para ele a informação, até mesmo ele não chegou nem a vir aqui conversar comigo, mas a gente está sempre à disposição e o que precisar ser feito para a gente poder estar ajudando ele aí é sempre o nosso objetivo. Maravilha. O que aconteceu foi o seguinte, ele teve em contato, na realidade, sim, com o vendedor que vendeu a moto para ele, que inclusive passou a informação para ele de que o problema era na biela. E ele chegou até a solicitar, ver se conseguia uma moto reserva porque ele usa para trabalho a moto, né? E ele chegou a solicitar para ver se conseguia, a resposta foi negativa. E aí, a partir daí, ele não teve mais nenhum tipo de informação sobre o que estava acontecendo, o que estava demorando e tudo mais. Só até o dia 24 de julho, né? Foi... O 24/6. Foi os dois contatos que eu fiz, depois do que entreguei a moto no dia 14/6, foi no dia 20/6, com o pessoal, a equipe da manutenção, através desse papelzinho aí, né? Querendo saber o problema. Eu estava na expectativa de receber ela... Esse número de telefone. Isso. Foi com o Lucas, inclusive, Foi com o Lucas Magno. Aí ficou na expectativa de me entregar no dia 27/6, depois falou que era problema na biela. Quando falou que era problema na biela, por entender um pouco, né, o trabalho aplicativo de motor, que a gente entende um pouquinho de cada coisa, né, eu vi que isso é uma coisa que ia demorar um pouquinho, que talvez seria os 30 dias. De lá pra cá, não tive retorno nenhum de vocês, são 61 dias. Eu tive o contato no dia 20, depois, quando eu vi que não teve jeito de resolver, entrei em contato com o vendedor que me vendeu a motoca, né, o Chiquinho, e ele falou categoricamente que montadora no Brasil é obrigado a fornecer moto reserva, e sim,
sanar o problema de forma categórica em 30 dias. Né? E eu estou vendo a vida, não tem uma previsão, não tem uma data. Né? E um dos problemas também que já me gerou na verdade, eu estou insatisfeito com o ocorrido. Meu sonho se transformou em pesadelo, né? Eu tinha uma moto, eu vendi uma moto para ajudar a quitar a atual aquisição. Eu estava fazendo um investimento para trabalho, né? Além de trabalhar aqui para rodar na 99 passageiro, né? Aquele negócio todo. E estou tendo esse transtorno todo e sem solução. Não estou vendo nem a luz no fim do túnel. Diz que no fim do túnel tem uma luz. Eu não estou vendo nem essa luz no fim do túnel. Né? O que acontece, Everett, é o seguinte. Eu sei que a Honma Yamaha é uma empresa grande, né? Eu vou acreditar, né, na sua palavra de que zela pela satisfação do cliente, né? Quer tentar resolver e que você está aqui para resolver no que for melhor para o cliente. Então, a solicitação do Marcelo hoje é justamente o que o Código do Consumidor vai garantir para ele perante a lei, tá? E é o quê? Eu vou ler aqui só para a gente não ter falha nenhuma no entendimento, tá? Primeiro, o artigo 35, bem rapidamente para não tomar o seu tempo, tá? Primeiro, o artigo 35, ele vai falar o seguinte: se o fornecedor de produtos ou serviços se recusar o cumprimento à oferta, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativa à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, ou rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Isso o 35. Aqui a gente está falando da oferta. Qual que foi a oferta nesse caso? A previsão de entrega até o dia 27/6. Isaac, mas é uma previsão. Mesmo sendo uma previsão, é uma oferta. Então, se foi ofertado, o lojista ou o fornecedor é obrigado a cumprir essa oferta, tá? Ok. Segundo ponto é o artigo 18 do Código do Consumidor, que ele vai dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui para a gente poder ver. Rapidamente, ó. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou ao uso, né, a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Aqui a gente está falando de garantia, né? Ou seja, o fornecedor ele é responsável pela garantia do produto, né? E aí o parágrafo 1º do artigo 18 vai falar o seguinte: não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, ou seja, ele que escolhe a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízos de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço, no caso se ele fosse comprar uma outra moto mais cara, né, aí abateria o valor que ele já pagou. Marcelo, qual que é o seu desejo hoje com relação à sua demanda para a Honda do Consumidor? O que você quer dessas 3 opções que a gente acabou de ver aqui? Dessas 3 eu fico com 2. Eu quero ou o valor de volta, pago, ou então a rescisão do contrato, né? O cancelamento da venda. Ou então uma outra moto 0 km com todos os meus acessórios que está na outra nela. Eu comprei a moto para trabalho. Se eu fui privilegiado negativamente, né? Premiado, né? Eu quero, junto com vocês, tentar reescrever a nova história, na possibilidade de pegar a moto 0 km. Mas por que você não vai pegar a moto e vai trocar só a peça? Vamos lá. A moto, quando ela abre o motor, é considerado um processo de retífica, né? O motor foi condicionado, foi feita a substituição original. A garantia, a Yamaha, ela me promete aí de 100 a 200 mil. Vai falar 200 mil, eu não confio em 200 mil, vamos pôr aí 100 mil. Cara, cuidadoso, trocando óleo, fazendo todas as revisões com vocês aqui, entendeu? Então, assim, por esse motivo,
atentar de não pegar essa moto viciada, com vício, né? O problema já teve, e voltar aqui de novo, aqui 2, 3 meses com o mesmo problema. Então, por isso, eu estou optando pela opção de ter uma outra moto 0 km e reiniciar uma nova história, né? Um detalhe que eu queria atentar aqui, quando a moto veio na primeira revisão de 1000 km, não sei se foi falha aqui da parte da equipe de manutenção, não estou aqui para julgar nem condenar, mas a moto voltou, 2 dias, 3 dias depois, eu constatei um vazamento de óleo na tampa lateral, aonde entra o filtro de óleo. Limpei, conferi, rodei mais 2 dias, o vazamento ele existia, não era neura minha. Voltei aqui para corrigir, mostrei o pessoal, gravei um vídeo, coloquei até o vídeo no endereço de vocês aqui, uma reclamação minha, com um vídeo postado, depois se quiser dar uma olhadinha lá no Google Maps, né? Você vai constatar e vai verificar o que eu estou falando, né? Aí foi na primeira revisão de 1000 km. Pode ser um erro aqui, pessoal da equipe. Não estou aqui para julgar. Mas o que a empresa tem que fazer é ofertar um serviço de qualidade, evitar o transtorno, né? O cliente ter que voltar aqui na loja, a gente ter que perder mais tempo, não é vantagem. A gente precisa de um cliente satisfeito. A minha indignação foi a falta de resposta durante os 61 dias, né? Eu me senti desrespeitado, não só eu, mas como também o Código do Consumidor, né? Aí eu estou aberto ao diálogo e negociação nesta proposta. E o que você acha? Então, a gente como concessionário e representante da Yamaha, a gente tem cumprido todas as partes da gente, que é o quê? Está trazendo a moto para garantia, está fazendo o diagnóstico e colocando as peças que são de direito, que tem que ser feita a substituição. Dentro da garantia, todos os trâmites que tem que ser feito a gente está fazendo. O que está faltando realmente é a peça para poder estar sanando a moto do senhor. Se a gente tivesse essa peça pronta entrega, a gente teria feito o serviço no tempo hábil. O problema é que a gente depende da montadora. Somos autorizados, né? Nós somos a montadora. Por isso que eu trago para o senhor a informação de que a gente está fazendo o que a gente pode para poder atender e preza muito o senhor como nosso cliente. E o que pode ser feito a gente está fazendo, está monitorando diariamente para esperar para essa peça chegar. A previsão foi dela chegar, dela ser faturada, e foi faturada dia 12. Então a gente tem aí mais uns 10 dias ainda aí, né? 7 com ela para chegar, igual a gente já tinha conversado anteriormente, mas o tempo para montar a motocicleta, provavelmente dentro dos 10 dias você tem ela aí. A questão do ressarcimento do veículo, desse tipo de coisa, já não é da parte técnica da gente faz a parte da manutenção, de mandar para a Yamaha e passar para a garantia. Tá. O que acontece, Herbert? Como a gente já viu aqui, na realidade, né, não é necessário ler novamente a lei, o fornecedor responde solidariamente, né, pelo problema. Então, independente de ser um problema lá na Yamaha montadora, que ainda não mandou a peça, que não tinha faturado ainda, né, a resposta ela é da Roma Yamaha. Quem responde por isso é a Roma Yamaha, não a Yamaha montadora. Aqui também fala que é o prazo de 30 dias, a gente já está falando de 61, né, mais o dobro de dias. E também fala que a escolha é do Marcelo, né? Então assim, eu acredito realmente que é vantajoso para a Roma Yamaha atender essa solicitação do Marcelo. E veja que ele não está querendo simplesmente rescindir e falar assim, não quero saber mais, me dá meu dinheiro de volta quando acabou, né? Ele quer ainda a opção de pegar um outro veículo do mesmo, nem precisa ser um mais caro, né? Do mesmo veículo, para ele poder continuar sendo cliente da Roma Yamaha. Ele não quer simplesmente deixar de ser cliente da Roma Yamaha. Então a gente tem ainda essa opção. Você acabou de falar que essa parte não é com vocês. Com quem que a gente vai conversar então para que o direito do Marcelo seja garantido? Por quê? Hoje, 61 dias depois do prazo máximo para resolver o problema, essa não é mais uma opção para o Marcelo. Verdade. Então a gente precisa realmente conversar. Eu até agradeço demais a sua solicitude de vir aqui conversar com a gente, sua educação, mas a gente precisa garantir esse direito para ele. Então a gente vai precisar conversar com alguém que consiga resolver essa questão também. Com quem que a gente pode falar? O gerente de pós-venda, ele não está na unidade. Eu sou o supervisor da loja. Ok. Tá? Ele não da loja geral, tanto venda quanto manutenção. Da parte de manutenção. Oficina,
da parte de vendas, não. Então seria o gerente, No caso, o gerente de pós-venda. gerente pós-venda, legal. E eu não consigo contato com ele agora, que ele está numa reunião. Tá? Você precisa ao tempo. Você quer agendar uma nova oportunidade. O que acontece? Como a gente já está aqui hoje, já veio com o Marcelo para poder resolver, o interessante seria que a gente conseguisse uma resposta hoje. Você falou que ele está em uma reunião, você acha que tem alguma previsão para ele conseguir atender a gente? Não sei se precisar, não. Você consegue tentar contato com ele? Com certeza. Posso tentar. Se você puder, por favor. Sobre a questão aí da parte da garantia, a gente está sempre empenhando e quer resolver para ele dentro desse período aí de até 10 dias. Ok, beleza. Pena que realmente hoje não é mais uma opção para o Marcelo, né? E aquilo que eu acabei de falar, o Marcelo está aqui super amigável, ele não está aqui para prejudicar a Roma nem ninguém. Né? A gente está tentando realmente resolver, mas ele tem direitos, né? E o direito dele é esse. Então eu preciso realmente tentar falar com o gerente. Para ele, vocês querem uma água, um café? Não, muito obrigado. Eu vou esperar. Você prefere que a gente espere aqui? Prefere que a gente espere lá? Onde for, se for mais cômodo vocês tomar água, café, quando espera aí. Eu vou esperar aqui por enquanto. Tá? Se você conseguir ligar lá para ele, conseguir falar com ele, só formal, tá tendo uma reportagem da Ronda do Consumidor, a gente tá tentando resolver o problema amigavelmente do consumidor, e aí ele tá precisando falar com você. Pode ser? Pode ser sim. Obrigado, tá, Herbert? Valeu. Muito educado, Herbert. Foi educado. Solícito. Ouviu a demanda, conversou, explicou. Esse é o tipo de funcionário, de supervisor, de gestor, de gerente que a empresa precisa, né? Precisa, com certeza. Então só aguardar para ver se ele vai conseguir esse contato aí pra gente com o supervisor. Não, Eu gerente, não né? lembro se é o gerente do pós-venda. Pós-venda. Opa. Eu tentei contato com ele lá, só que eu não consegui. Vou pedir pra vocês aí o prazo mesmo aí, dos 10 dias aí, pra gente estar voltando a motocicleta, que é da parte da oficina, mas de momento eu não consegui o contato com ele lá, pra poder estar alinhando a questão. Ele tá doente. Entendi. Você consegue, Herbert, informar pra gente qual o número de contato que eu consigo falar com ele? Eu tenho que pegar com o pessoal já é no interno, né? Que são dados, como é dados, já é pessoal dele aí, eu já não consigo passar. Não, mas sem ser pessoal, tem algum número do pós-venda? Pós-venda, isso. Falar? Um comercial. Se você ligar no da loja, você consegue falar com ele. Vou falar com ele, só que hoje não, porque ele tá em reunião. Tá em reunião. Aqui na loja? Não, na loja não. Se tivesse que era fácil, né? Mais fácil, né? É mais fácil. Entendi. Bom, a gente vai fazer o seguinte, Herbert. A gente realmente precisa que tenha uma resposta hoje, tá? Eu Por quero quê? uma resposta. Se a gente não tiver uma resposta hoje, essa reportagem ela vai ao ar, inclusive ela vai ao ar amanhã. Vai do jeito que tá, sem a resposta. E aí a resposta vai vir posteriormente, mas vai acabar tendo que vir de outra forma. Aquilo que eu falei. Esse processo de manutenção, né, para o Marcelo, e para ficar bem claro, eu vou deixar o próprio Marcelo responder. Marcelo, para você, existe a possibilidade de aceitar o prazo que ele está pedindo de mais 10 dias? Foi isso que você pediu, não foi, Herbert? Na verdade, porque a peça... 10 dias após a peça chegar? Porque a gente não tem essa peça em mãos, né? Sim, até a peça chegando dentro do prazo dos 7 dias, com os 3 a gente monta. Então seriam 17 dias. Daria mais ou menos. Mais ou menos. Tá. 10. Então eu vou deixar o próprio Marcelo responder para você, para não dizer que somos nós que estamos tomando a frente. Marcelo, existe alguma possibilidade de você aceitar esse prazo de mais 17 dias para acontecer a manutenção da moto e eles te entregarem a moto com o problema resolvido? Não, porque já se passaram 61 dias, né? E eu vou voltar para casa com essa moto com o motor viciado. Ou seja, uma moto que era para fazer uma retífica com 100 mil quilômetros rodados, abriu com menos de 2, gente. Ou seja, eu vou ficar com a bomba na rua e eu preciso da moto para trabalhar. Então não me atende. Eu ainda estou aberto ao diálogo à negociação, saiu com uma resposta daqui sim. Vocês vão querer me dar uma outra moto, 0 km, passar toda antes para outra moto, né? Ou então, se for melhor para vocês, o que for melhor para vocês também. Uma das duas coisas me atende. Ou uma moto 0 km,
do mesmo modelo, da mesma cor, da mesma marca, ou então o valor de volta e eu vou para concorrente, vocês acabam com o problema, eu acabo com o problema. Eu só quero resolver o problema, mas eu estou assim, ó, amigavelmente, dando as duas opções, né, para o pessoal do pós-venda, o gerente de pós-venda, analisar e ver o que é melhor para vocês. As duas opções me atendem, mas eu quero uma definição, já não aguento mais esse processo de definição. Eu já estou tendo transtorno, já tive o transtorno do prejuízo dos dias sem trabalhar, estou tendo o transtorno que é todo esse problema em si, lá no Procon, volta para cá, vai para lá, vai para cá tentar resolver o negócio, e agora o psicológico também vai indo embalando também com a situação. Imagina, o cara sonhou toda vez ter uma moto 0 km, hoje estou com 40 anos de idade, é a primeira vez que eu vou realizar meu sonho, e ver meu sonho virar um pesadelo, então assim, de fato, uma dessas duas coisas me atende, ou uma outra moto 0 km, de começar a história do zero para a Yamaha, né? Tem uma segunda oportunidade para a Yamaha, vamos lá, vamos reescrever a história de novo, ou então devolver o valor e todos os meus acessórios, que a moto eu comprei ela pura, não tinha os acessórios, não tinha tudo bonitinho, sem estragar, com todas as partes para parafuso certinho, e devolver, se no caso vocês não quiserem me dar outra moto 0 km, e eu vou seguir em frente e para concorrente, e a história morre. A moto está aqui na oficina? A moto dele? A moto está aí na manutenção. Tá na manutenção, né? Todas desmontadas lá, né? Os acessórios dele estão guardados? Estão na moto? Sabe informar? Estão na moto que a gente tirou o motor, mas estão todos na moto aí. Você consegue solicitar, por favor, que retirem esses acessórios dele para já entregar para ele? Porque de qualquer forma a gente vai... Porque como a gente tem a demanda toda da loja, que hoje a gente trabalha sobre agendamento, a gente também tem um compromisso de entregar as motos do dia, eu tenho que tirar, a moto dele nós vamos entregar para ele do mesmo jeito, mas só que hoje, neste momento, eu não consigo, porque a gente tem a demanda de agendamento. Nós trabalhamos com agendamentos de 8 até as 16 horas, temos clientes que vão chegando, vão trazendo as motocicletas, entendeu? Tá, os acessórios são um baú, Jeep 45 dentro do uma baú, anteninha dessa de coisa dentro do baú. o baú, dentro do baú tá o meu capacete, que eu imaginava que era coisa rápida, eu ia voltar, deixar guardado no capacete, tá meu capacete de trabalho, não sei moto, não usei o do capacete, tá lá dentro. Tá no baú, meu capacete, tá minha touca, a antena, o protetor de placa, né, que não vem, eu instalei, né, da placa Mercosul, o suporte, né, tanto eu falo que eu trabalho com a moto, o suporte está lá, e a anteninha. Eu só não quero que me estrague ou me entregue rasurado, ou faltando peça ou alguma coisa. Está 100% garantido, a gente fala o checklist. Manter a integridade da mesma forma que eu tudo. Checklist com você na hora que chegou? Não, dos acessórios não. Só conferir o KM. Faz com o cliente ou faz foto, né, que a gente costuma tá, pegar, entendi. colocar no Vocês carro. registram, né? Hoje em dia a gente tem uma demanda de mais de 400 motos por mês que passam na Bastante loja. coisa. A gente não, tipo assim, não tem problema nenhum quanto a isso. Infelizmente foi a questão mesmo da peça dele, que não chegou, a gente não conseguiu atender, a gente, como concessionário, até lamenta a situação que está acontecendo, porque a gente também está diariamente empenhado para resolver. Mas foi a infelicidade que aconteceu de não ter a peça em estoque. Entendi. Isso que a gente tem esse problema. Quantas horas são agora? Verso? 5 horas da tarde. A loja aqui fecha que horas? Às 18. Às 18. Ô Ebert, nós vamos fazer o seguinte. Como o nosso objetivo aqui é realmente resolver da forma mais amigável possível, sem ter a necessidade de precisar ir para vias judiciais, nem nada desse tipo, a gente acha que os dois lados têm a ganhar com isso, tanto o Marcelo, porque ele precisa da moto para trabalhar, quanto a Roma Yamaha. A gente vai aguardar mais um pouquinho. Eu vou pedir para você, encarecidamente, tentar fazer esse contato ainda, ou ver se consegue passar para a gente um contato para a gente falar com ele diretamente. Tá? Sobre os equipamentos do Marcelo, os equipamentos do consumidor, eles são a propriedade do consumidor. Isso. Se for solicitado, ele tem que ser entregue imediatamente. A gente vai confiar que realmente a gente sabe que tem uma demanda, né? Você falou que são mais de 400 motos, né? Mensal? Isso, né? Mensal. Então a gente vai acreditar que tem uma demanda, mas
eu vou pedir para você uma urgência nessa retirada desses produtos para poder devolver para o Marcelo, tá bom? E a gente vai esperar mais um pouquinho, tá? Para tentar evitar uma segunda opção de resolução do problema, tá? Nossa intenção aqui é só resolver da melhor forma possível, tá bom? Se você consegue tentar fazer mais uma vez, tentar fazer esse resultado, a gente vai aguardar. Está aqui para poder viabilizar. Se chegar em um momento que a gente não consiga aguardar mais, aí eu vou pedir para os meninos te informarem, ou se você conseguir o contato lá para falar com a gente aguarda aqui, tá?